Hoje tem uma pilha de livros que dá pra ler em um dia. Sabe quando você tá afim de ler um livro assim mais curtinho, que dê pra ler em um dia só pra dar uma distraída? Então, tem um monte de dica aqui. A primeira dica eu já falei pra vocês num vídeo recente aqui, que é aquele Se Gostou de, Poderá Gostar de, que é O Doador, também conhecido por O Doador de Memórias, teve filme recente, e assim, vocês não vão achar essa capa pra vender, vocês vão achar a capa do filme, que vai estar escrito O Doador de Memórias mesmo. Ele é uma distopia e é uma sociedade assim que todo mundo é vigiado, todo mundo é controlado e as crianças são observadas e depois, conforme elas vão crescendo, eles encaixam elas em profissões que eles acham que tem mais a ver com o desenvolvimento delas e tal. E daí tem um menino em específico que ele percebe umas coisas assim meio estranhas, aí na hora de escolherem a profissão dele acontece uma coisa e que vocês vão ficar sabendo quando vocês lerem o livro, e dá pra ler em um dia, é rapidinho e é muito gostosinho de ler, é muito bom. Outro livro é Cinco Pessoas que Você Encontra no Céu, e assim, tem um senhor já, né, um cara de mais idade, e ele logo no comecinho do livro ele morre, né, então não é spoiler nenhum. Ele morre e daí ele acorda, né, na outra vida, né, ele acorda no céu, que seja, e ele começa a encontrar pessoas que, assim, não é que foram significantes pra ele, necessariamente, sabe? Tipo, não é que tiveram importância pra ele. Ele que fez em algum momento alguma coisa que influenciou muito na vida dessas outras pessoas. Então, é um livrinho rápido também de ler, é bem bacana e te coloca pra pensar, né, sobre a influência que você tem sobre a vida das outras pessoas, o que elas influem na sua e tal. É bem legalzinho. Mais um livrinho, dessa vez esse daqui é para quem leu os livros do Maze Runner, né, aquele Correr ou Morrer. Então tem os 3 primeiros livros, que teoricamente é uma trilogia, fecha ali, né? E tem aquele prequel, que é A Ordem de Extermínio, que é muito bom também. Ele acontece antes dos 3 primeiros livros. E assim, esse daqui são os arquivos, né? Então ele tem, por exemplo, coisas da instituição, sabe, do Cruel. Ele tem entrevistas das crianças, ele tem memórias perdidas, ele tem situações que aconteceram antes dos livros e tal. Ele é bem bacana, ele é bem fininho, dá pra ler rapidinho. Mais um livro, dessa vez para quem gosta de mitologia, é A Maldição de Édipo. Eu li isso aqui quando eu tinha, sei lá, 13 anos. Ele é bem bacaninha, ele é, né, letras grandes, ele é curtinho, dá pra ler rapidinho. E conta aquela história do Édipo e da Jocasta, que era a mãe dele e tal, que o pessoal fala muito do complexo de Édipo. Tem a Esfinge com os seus enigmas e tal. É bacana, pra quem gosta de mitologia e tal. Ou mesmo que não gosta de mitologia, é uma historinha legal. Esse daqui já é mais alegrinho, assim, mais pra descontrair mesmo. Chama Meu Pai Fala Cada Uma. E se não me engano, no original era Meu Pai Fala Cada... Era um palavrão. E ele é bem engraçadinho, ele é de um cara que já tinha uma certa idade, sei lá, 28 anos, perto dos 30, uma coisa assim. E ele volta a morar com o pai dele porque o trabalho dele não deu certo. E ele conta histórias de antigamente, conta histórias atuais, coisas constrangedoras e coisas engraçadas, coisas até tristes, né, então é bem bacana, eu li, dá pra ler em um dia. Um livro mais fofinho é O Milagre na Rua 34, que ele é muito provavelmente vocês já assistiram o filme, é um filme um pouquinho mais antigo até, e que tem aquela história do Papai Noel, que o cara fala que é o Papai Noel, acredita que é o Papai Noel e você acredita que ele é o Papai Noel. Ele é bem fininho também, dá pra ler em um dia. Ele é divertidinho e ele também é um livro que te coloca pra refletir, sabe? Pensar, poxa, como as coisas seriam bem melhores simplesmente se as pessoas fossem boas umas com as outras, sabe? Se não tivesse tanto egoísmo, se não tivesse tanta coisa ruim envolvida, sabe? Tanta concorrência, tanta... É um livrinho que eu super recomendo, ele é bem curtinho, dá pra ler rapidinho e ele é muito gostosinho de ler.
Outro livro fofinho é o Contos de Beedle o Bardo, que é para quem gosta de Harry Potter, que tem aqueles vários contos bruxos, né, do mundo do Harry Potter mesmo, e tem inclusive o Conto das Relíquias da Morte aqui, e rapidinho de ler, coisinha mais fofa, é super divertido, são fábulas, né, bem bacaninha. E continuando na ficção, tem o Hobbit, mas desta vez ele é em quadrinhos, que é pra realmente você conseguir ler em um dia. E ele dá uma resumida assim na história, mas ele dá pra entender, é bem bacana. As ilustrações são fofas. E se você ainda não leu o Hobbit, mas ficou curioso, sei lá, com os filmes e você queria ter uma prévia assim, quadrinhos. Ou então você já leu o Hobbit, mas você não se cansa de Tolkien de jeito nenhum e você quer mais e mais coisas, quadrinhos. Outro livrinho eu mostrei já no vídeo anterior, que é o da Arte da Guerra, ele é super fininho também, e ele fala mais de estratégia, tem várias, assim, diversas variações desse da Arte da Guerra, né? Esse daqui é um dos 13 capítulos originais, é o livro mesmo, só que daí tem Arte da Guerra para negócios, Arte da Guerra para as empresas, Arte da Guerra para não sei o quê, Arte da Guerra para... enfim. É estratégia, né? Você aprende a lidar com certas coisas. Dá pra ler um dia. Agora passando pros zumbis, a gente tem Independência ou Mortos, que conta, é quadrinho também. E na verdade ele conta a verdadeira história de independência do Brasil. Como ela realmente ocorreu e tinham zumbis envolvidos. Sério, zumbis. Continuando com os zumbis e com os nerds, tem Branca dos Mortos e Sete Zumbis e outros contos macabros, que, né, como o próprio nome diz, tem vários contos, assim, de fábulas, né, que nem Cinderela, Rapunzel, Branca de Neve, sei lá, vários, e só que eles estão voltados para o mundo macabro dos zumbis e de outros seres. Mais um livro de zumbis, esse daqui é o Guia de Sobrevivência a Zumbis, Ataques Registrados. Ele é como se fosse um extra de um outro livro que chama O Guia de Sobrevivência a Zumbis. E só que daí no caso ele mostra os ataques registrados, porque assim, no livro original tem alguns dos ataques, são citados, né? Mas aqui tem aqueles ataques, tem mais alguns outros e eles são em desenho, sabe? Tipo, quadrinhos, assim. Então, porque no outro livro não tem esse tipo de ilustrações. Ele é bem bacana, ele conta desde ataques de zumbis que foram registrados, sei lá, com os Homens das Cavernas, até coisas recentes. Então, né? Quem gosta de zumbi. E para finalizar a parte dos mortos-vivos, tem o Desfile da Extinção e outras histórias de zumbis. Deixa eu ver, eu li certo. Que é do mesmo autor daquele livro do Guia de Sobrevivência Zumbis, Guia de Sobrevivência Zumbis, Ataques Registrados e Guerra Mundial Z. Esse daqui, então, são alguns contos curtinhos, acho que são 4 ou 5 contos, e inclusive em um deles mistura zumbi com vampiro, mas de um jeito legal, tá? Então, partindo para o suspense, tem O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde, que é aquele do Médico e o Monstro, né? Que mostra a história de duas pessoas de personalidades completamente opostas. Tem um cara que era um médico, o Dr. Jekyll, que ele era conhecido pela comunidade, ele era super bonzinho, ele fazia as coisas certinhas e tal, todo mundo gostava dele. E tem o Sr. Hyde, que o povo não pode ver pela frente, a hora que você bate o olho você já sente assim uma antipatia, sabe, natural, não gosta e tal, e vai mostrar qual que é a relação de um com o outro. Mais um de suspense é o Descanse em Paz, Meu Amor, do Pedro Bandeira, que é, né, dos Caras. E ele é a história, assim, de um grupo de adolescentes que eles foram passar um final de semana, assim, fora, né? Aí eles vão numa casa e começa a chover muito, eles ficam presos lá e eles começam a contar histórias de terror envolvendo fantasmas e outras coisas. E por último, mas não menos importante, tem o Aura, que também é de mistério, de fantasmas, essas coisas. E é um homem, um moço que vai passar lá, ele fica numa casa, aí acontecem coisas estranhas, ele vê coisas estranhas e tem conversas estranhas e tudo quanto é estranho que você possa imaginar. E envolve fantasmas e suspense e é fininho, dá pra ler rapidinho. Bom, então foram essas minhas indicações de livros que dá pra ler em um dia. Vários deles são tão fininhos ou então a leitura flui tão rápido que você consegue ler mais de um em um dia, sei lá, dá pra ler 2, 3 até, dependendo
né, os livros. E acho que é só, e daqui a pouco tem mais vídeo pra vocês.